Eu participei recentemente de uma roda de conversa de adultos autistas. Era um evento feito para mães de crianças, para ter uma ideia de perspectiva, de que não é um fim do mundo ter o diagnóstico. Nesse evento, nós éramos em 3 homens autistas. E eram 3 autismos completamente diferentes. Sempre que a gente fala de espectro, nunca vai ter uma manifestação igual à outra. É por isso que o meu relato ele é muito específico. Mas eu conheço pessoas que tiveram uma vida inteira, pessoas já no final da vida adulta, indo já para terceira idade, que nunca tiveram relacionamento. Eu e ele, a gente tá junto há 8 anos. Eu não tinha o diagnóstico quando a gente começou a namorar, mas a gente sempre foi muito parecido, a gente sempre teve uma boa dinâmica de diálogo das coisas. Então, depois do meu diagnóstico, a minha relação com ele melhorou muito, apesar de eu ter tido essas crises e tudo mais. Ser pai das 3 meninas foi mais ou menos, no início, como eu lidava com as crianças e com outras relações sociais. Então, sabia como que deveria agir e daí eu ia fazer. Então, sair para brincar com elas não era uma coisa que me dava vontade de fazer, mas eu sabia que precisava fazer, então saía. E o curioso, assim, não era uma coisa desgastante, porque eu gostava de fazer, né? Então, se você brincar com os filhos é sempre muito bom, é sempre muito gostoso, é sempre muito prazeroso. A gente descobre coisas, né? Mas a princípio foi assim também, né? Foi sabendo como é que um pai age. O pai sai para conversar, o pai tem que estar junto, né? O pai, principalmente de meninas, vai ser a primeira imagem de namorado delas, então é importante que você seja essa figura masculina para as tuas meninas. Eu costumo falar que eu gosto de neurociências, eu amo uma pessoa chamada Ariadne. Ela me ajuda muito nesse processo diagnóstico, mas tem uma vantagem também de que ela também é neurodivergente. Ela não é autista, ela tem TDAH. Mas existem vários artigos, toda uma linha de pesquisa muito interessante internacional que mostra que pessoas neuroatípicas se relacionam melhor com pessoas neurotípicas. E a gente tem um senso de identidade de grupo, tal como pessoas neurotípicas vão se relacionar melhor com pessoas neurotípicas. Então o diálogo eu fui aprendendo, porque as respostas dela pareciam tipo assim, eu não quero conversar. Eu entendi, eu não quero falar com você, eu não quero conversar. Mas em compensação, quando é sobre alguma coisa que eu gosto, daí eu escutava muito quando era criança, porque eu falava, meu Deus, Mariana, você é muito chata, você não para de falar. Porque daí eu falava muito. E daí eu fui entender que não era uma grosseria, e sim que fazia parte que faz parte, né? Não é algo voluntário, é involuntário. Lidar com essas personalidades diferentes, em contrapartida, me ajudou também a superar essa dificuldade de relacionamento, né? Porque elas são diferentes e o relacionamento com elas é pautado por amor. Então tem um componente de afetivo e de sacrifício, né? De fazer as coisas pelo outro mesmo quando não queira. Hoje em dia, quando eu estou numa festa, a Ariadne me pergunta se eu estou bem. Ela me comprou fones de ouvido com cancelamento de ruído para poder estar no ambiente sem ficar sensorialmente sobrecarregado. Então eu tenho um relacionamento maravilhoso, uma pessoa extremamente compreensível que me ajuda a sair da minha zona de conforto, me ajuda a trabalhar essas questões sociais. Mas nem sempre foi assim. E para muitas pessoas não é assim. Muitas pessoas autistas estão em relacionamentos abusivos. E muitas pessoas autistas nunca vão ter um relacionamento, porque não tem o apoio necessário. Então, depois na terapia, a gente acabou descobrindo que esse motivo de eu chorar muito quando eu era criança e tudo mais é porque eu sentia muito as coisas, não só fisicamente, na parte, tipo, sensorial de audição e visão, olfato e, enfim, essas coisas, mas também na parte emocional. Eu sempre fui uma criança uma pessoa, né, muito emotiva e que levava as coisas muito a sério. Eu acho que isso eu escutei muito desde sempre também, que eu levo as coisas muito a sério. Eu sempre vejo, tipo, tudo no preto e no branco, e que às vezes eu tenho que ser um pouco mais flexível, e isso são coisas que eu sempre ouvi, que eu sempre tentei fazer, e sempre foi muito difícil, e depois eu entendi por quê. Mas essa parte da hipersensibilidade eu acho que me pegou mais, porque eu tenho muita sensibilidade auditiva, e em relação ao ambiente, tipo clima, por exemplo. Se quando fosse criança eu tivesse sido diagnosticado, ou alguém tivesse me aconselhado nesse sentido, né, talvez eu percebesse que isso não depende dos outros, mas que depende de mim, que é uma relação interna minha comigo mesmo, essa angústia, esse sofrimento, os comportamentos repetitivos, a necessidade de organização, de manter tudo sob controle, né?
teria sido um pouco mais suave para mim, porque eu aprendi isso muito tarde. Mas principalmente porque eu fiz pessoas sofrerem por conta desse jeito, né, que a gente é. Então as pessoas podiam pensar que eu fosse antissocial, ou pensar que eu não gostava delas, né, ou que eu não queria me relacionar com elas, ou queria aprofundar meu relacionamento, ou me abrir, né. Então eu sei que fiz a minha esposa sofrer, fiz minhas filhas sofrerem por causa disso, né, dessa necessidade de ordem, de manter as coisas sob controle, a angústia, a dificuldade de lidar com mudanças de rotina, isso aí ainda hoje é muito difícil, ainda quando acontece no trabalho ou aqui em casa. O autismo no adulto vem através dos detalhes. É por isso que a nossa avaliação é uma avaliação longa. A gente não faz uma avaliação de 1 hora. A avaliação neuropsicológica vai durar de 8 a 10 sessões, então de 8 a 10 semanas, para a gente conseguir acompanhar essa pessoa. Para saber se, por exemplo, você não socializa hoje porque é uma dificuldade cognitiva que vem do espectro, é uma ansiedade social por causa de um trauma na infância, ou porque você viveu recluso numa bolha e nunca teve a oportunidade de expressar essas habilidades. Tem que saber fazer esse diferencial, pensando no processo clínico. Para os profissionais que eu trabalho. E tem alguns deles que se sentem incomodados com isso e interpretam como se eu estivesse desafiando eles ou questionando a conduta deles, e nunca é assim. Mas é só porque, às vezes, eu não sei as palavras certas para usar, o tom certo de usar, e pode parecer isso, mas não é. Mas acontece com certa recorrência das pessoas me interpretarem errado, porque eu não consigo dizer o tom de voz certo de usar. Quando eu fui professor de Crisma, que eu dei aula de catequese, ali eu já havia percebido que gostava de ensinar. Então, uma sala inteira olhando para mim não era um desconforto se fosse uma sala de aula, se eu tivesse o que fazer, né? Então eu entro e vou fazer o quê? Eu vou ensinar. Então ali não era um desconforto. Então quando eu fiquei professor, uns 2, 3 anos depois, da minha primeira aula de catequese, né, quando eu percebi que ensinar não era uma dificuldade, né? Então uns 2, 3 anos depois eu fiquei professor. Aí por profissão eu tinha que ir fazer. Já não foi um drama eu ir para a sala de aula, né? Mas a grande descoberta foi que daí lidar com muitas crianças, né, sabe, 40, 50 crianças, né, em cada sala, em salas diferentes, lidar com muita gente estranha para mim, não era uma dificuldade, desde que eu tivesse algum objetivo. Por essas questões, né, esse jeito de ver errado das pessoas, elas entendem que o autismo é uma deficiência da pessoa como ser humano. Então, o autismo, ele é visto como autista se ele tiver deficiência física e motora e fala, tiver comprometimento. Fora isso, não. Eu tenho pacientes meus que trabalham como designers gráficos e TI, que são áreas que as pessoas normalmente vão associar mais ao autismo. Eu tenho paciente meu que é policial militar. Eu tenho paciente meu que é diretor de escola. Eu tenho paciente meu que é palestrante. Então, dentro disso, tem uma amplitude de formas de aparecer. Mas o jeito que as pessoas me tratam mudou um pouco. Tipo, eu vi que tem muita gente que quer me fazer bastante pergunta, mas tem vergonha ou medo. Não me incomodo. Mas tem outras pessoas que nem eu comentei da minha professora, às vezes começou a me tratar como se eu fosse uma criança, começou a tentar demais, assim. E isso me incomoda bastante também. Eu não tô falando que não é pra mudar nada que não era pra mudar nada depois do diagnóstico, mas eu acho que você tratar eu me sinto como se fosse tipo uma atração de circo, assim, sabe? Às vezes é meio complicado. Então o tempo que eu gastava assim em casa sem interagir com ninguém era muito, passava semanas sem ir pra rua brincar, né? Nos anos 80 a gente brincava na rua, né? Não tinha videogame. Quando tinha, era um momento só que você podia, os pais não deixavam a gente ficar lá muito tempo. Então era assim, brincava assim na rua, né? E eu passava muitas semanas às vezes, né, sem isso, né? Porque tinha algum interesse. Quando eu lia o caso da borboleta Atíria, que é a coleção Vagalume que davam pra gente na escola, que era sobre insetos, né? Então aquilo virou, né? Então saía de casa só para procurar bicho. Fiz uma coleção de borboleta e uma coleção de besouros, né? Então, achando vidrinho, procurando vidrinho na rua para guardar os bichos em álcool, né? Ou espetar as borboletas. Isso eu me lembro de ter levado assim, semanas da minha vida, né? Pesquisando só sobre aquilo. Eu sempre fui muito de colecionar coisas. Que nem eu falei pra você dos pets, eu colecionava bichinho de pelúcia. Nossa, várias coisas eu gostava de colecionar. Eu não faço isso com as embalagens. Também não é um lixeiro. Não. Eu vou de vez em guardando quando porque eu penso assim, eu tenho que descartar na farmácia a embalagem de remédio, né? Porque é a forma correta de fazer.
Só que eu vou acumulando, e eu nunca levo na farmácia. Daí vai ficando, e eu vou deixando assim, tipo, pra jogar depois, e daí nunca acontece. Às vezes eu já tinha um diagnóstico psicológico anterior, a gente chama de altas habilidades, também é conhecido como superdotação. A minha condição, ela se associa no que chama dupla excepcionalidade, em que a gente tem 2 diagnósticos que teoricamente seriam incompatíveis um com o outro. Então, antes do que era simplesmente caracterizado como isso, como ou superdotação, ou é um menino meio esquisitinho mesmo, começou a fazer muito sentido dentro de uma lógica diagnóstica. Esse comportamento ele foi constante, de gostar de estudar e de ler, e uma curiosidade muito grande, né? Foi ampliado na modernidade, porque a internet ela traz muitas facilidades para a leitura, livros que eu não poderia ter, livros em outra língua, né? Que foram livros importados, que eu nunca talvez visse, a internet traz para dentro do celular. E os marca-textos, né? Tem que ter marca-texto, tem que ter os coloridos, cada um tem um objetivo. Talvez, né, sobre o autismo que você está falando também, talvez uma característica. A gente só escreveu com caneta preta, me dá uma tristeza. Eu sei quando é que eu escrevi com caneta azul, e porque me deram uma caneta azul e foi obrigatório escrever com aquela caneta azul. Eu vou ficar lembrando dela, que eu escrevi aquilo com azul, não devia ter escrito, parece que está errado, sabe? Em relação à parte emocional, como eu expliquei, antes eu tenho crise sensorial e crise emocional. Crise sensorial acontece por essas coisas que eu comentei, e normalmente eu chego em casa e eu tenho que ficar deitada, imóvel, sem falar nada, sem ouvir nada, que nem uma ameba, assim, por tipo 1, 2 horas. E daí depois disso eu começo a me recuperar, eu começo a levantar. Depois que eu comecei a tomar medicação, esse tempo para me recuperar diminuiu. Mas no geral demora um pouquinho para eu conseguir me recuperar. E é assim, mas vai. Agora a crise emocional é outra coisa, que também tem a ver com essa parte de se permitir sentir. Eu tive que me permitir sentir as coisas emocionais que me incomodavam também, mas às vezes saía do controle, e é uma parte que às vezes eu realmente tenho que controlar, não tem muito o que fazer, mas eu acho que quando eu abri a portinha acabou saindo junto sem querer, e daí eu tive que puxar um pouquinho pra dentro de novo. Então eu não sei como seria um diagnóstico médico na infância, não sei, por conta do distanciamento, né, da frieza do relacionamento entre o médico e o paciente. Então, isso eu não consigo realmente vislumbrar. Mas eu consigo traçar esse paralelo entre aquilo que uma pessoa que me amava me disse, né, a minha namorada, que foi com a minha esposa, e que talvez alguém que me amava também, né, minha mãe e meu pai, né, tivessem dito. Então, seria bom, no sentido de que eu talvez tivesse aprendido antes, né, a me relacionar com os outros, o que me pouparia muito sofrimento. Eu fiz uma avaliação uma vez de uma senhora de 78 anos. Ela viveu uma vida inteira sem saber que era autista. Mas quando eu falei para ela, eu falei, seus critérios, tudo isso eu expliquei, eu dei praticamente uma aula para ela e falei, você está dentro do espectro. Ela desabou de chorar na minha frente, por alívio. Porque uma vida inteira estava começando a ser ressignificado de que então era por isso. Então é por isso que tudo isso aconteceu. Que bom saber e dar um nome. Então às vezes não vai ter uma modificação externa, mas o interno muda muita coisa. Você normatiza. A palavra tem muito poder. Quando você dá um nome, as pessoas pensam que limita, mas muito pelo contrário. Quando você dá um nome, a pessoa agora consegue mexer, consegue entender, consegue modificar. Muitas vezes o processo terapêutico é sobre aprender a nomear as coisas, porque quando você nomeia, se torna real. Quando se torna real, você pode operar em cima disso. Então é potencialidade. Eu acho que é a grande mudança.